Gente, da semana passada, de avaliação da musculatura do assoalho pélvico e treinamento muscular. Tem alguma dúvida que tenha surgido ao longo dessa semana? Vocês conseguiram entender? Acham que já conseguiriam fazer uma avaliação, indicar um primeiro treinamento? Sem dúvidas? Gisela, Oi. digamos que eu atendo uma paciente e indique o primeiro treinamento para ela. Há Uhum. quantos dias eu preciso agendar o retorno? Eu agendo de 30 a 60 dias, porque é SUS, né? No privado, porque eu não tenho agenda mesmo para conseguir Sim, absorver essa demanda em menos tempo. E 30 dias fazendo o mesmo exercício é um tempo legal, assim, dificilmente evolui tanto em menos tempo. Mas no privado, às vezes eu marco em 2 semanas para ver se assimilou bem, se está fazendo bem. Nem sempre eu consigo mudar a série em 2 semanas. Mas como eu tenho agenda mais tranquila, eu marco em 2 para ver se precisa reorientar, reforçar alguma orientação. Mas no público eu marco 30, 60, depende. Depende de... Se o paciente está bem já, você fez a orientação e ele conseguiu seguir certinho já no consultório, e você vê que é um paciente que tem perfil de uma boa adesão, em um mês você vai conseguir progredir. Agora, se quando você fez a orientação, a musculatura está muito fraquinha ainda, vai levar mais tempo para responder. Então, você pode deixar certo. até 60 dias, desde que você ache que o paciente vai manter fazendo o exercício nesse período todo. Porque às vezes perde a motivação de não ter alguém dizendo, Claro. avaliando, sabe? Então, 30 dias é um intervalo bom. Tá bom, obrigada. Imagina. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. A Silvia mandou. Peraí, que tem algumas coisas. Tá, em caso de homens. Gente, eu tenho mais dificuldade para ler o chat, porque como eu preciso gerenciar toda a tela, compartilhamento da aula e mais o chat, se vocês não se incomodarem, eu prefiro que abra o áudio e me pergunte mesmo, que é mais fácil para a gente responder rapidinho, mas eu vou ler aqui. Questão do, ó, no caso dos homens, a abordagem difere de que maneira? A avaliação do homem para treinamento muscular, você pode fazer com toque retal, então fazer unidigital, né, um dedo introduzido ali no ânus até tocar o reto, e aí você vai sentir esfíncter anal em volta dos seus dedos e faz toda a avaliação. Eu prefiro não fazer toque, comentei na última aula que eu acho que existe uma chance grande de eles não voltarem mais se acharem que toda vez que vão para consulta vão ser submetidos a toque retal. Eles já fogem de avaliação do urologista ao longo da vida inteira, mesmo sabendo que o risco do câncer de próstata é alto. Então, quem dirá para fazer uma avaliação mensal ou quinzenal? Então, eu prefiro fazer a avaliação afastando o prego interglúteo, então eu coloco ele de ladinho, afasto ali a prega interglútea, visualizo o ânus, e aí toda avaliação eu vou fazer pelo que eu vejo. É bem visível, assim, quando eles conseguem fazer a contração, dá para ver o ânus entrando mesmo, fazendo aquela contração para dentro e relaxando. Então você vê se contrai e relaxa na mesma velocidade, na mesma amplitude. Quando contrai e mantém, você vê quantos segundos mantém. Se você tiver dúvida, pede para contrair de novo. Então, eu prefiro fazer por avaliação visual. Mas tem vários profissionais que trabalham com toque, que não tem problema com isso. Em relação ao tempo de encontros, é semanal, quinzenal, como é que você programa? Eu marco retorno no serviço público em 30 dias, mas eu pego os pacientes que tenham percepção da musculatura, porque a gente tem equipe multiprofissional no HC.
Então, eu pego aqueles pacientes que quando eu fiz a orientação, ele entendeu ou ela entendeu como é o movimento. Ele ou ela puxam mesmo o músculo para dentro e relaxam. Mesmo que a função não esteja boa, percebeu o que precisa fazer. Então, para esses pacientes, é possível que eles fiquem fazendo em casa, sem a minha supervisão. Então, eu marco para retornar em 30 dias, porque dificilmente vai mudar a função muscular em menos tempo do que isso. Quando a pessoa trabalha na rede privada, que eu atendo também consultório, aí dá para marcar toda semana, para que a pessoa faça junto com você uma série semanalmente, aí pode utilizar equipamentos para ajudar. Mas assim, realidade de serviço público, 30 dias é um retorno adequado. Lembrando que precisa reforçar muito a necessidade de manter a adesão, que fazer menos que 3 vezes por dia o treinamento não vai ter um bom resultado. Então, precisa trabalhar muito essa questão da comunicação e da importância da adesão. Mas eles evoluem bem, assim, voltando uma vez por mês. Em relação ao diário, ele serve para você comparar, no caso, a evolução desses pacientes? Também, eu não aplico diário em todos os casos de incontinência de esforço. Eu uso diário muito mais para incontinência de urgência, porque na incontinência de esforço, o paciente reclama que quando faz algum esforço, como espirro, tosse, gargalhada, atividade física, escapa. Mas não tem outros sintomas do tipo ir com muita frequência ao banheiro, levantar à noite para urinar, muitas vezes, perder urina no desejo miccional. Então, na incontinência de esforço, o diário me acrescenta pouca coisa. Então, ao invés de perder, entre aspas, um tempo para ele preencher o diário, eu já passo o treinamento muscular e ele vai preencher uma folha de automonitoramento, assim, vai marcar o xizinho cada vez que faz o treinamento muscular, que eu peço para cola na geladeira, cola na cabeceira da cama, que aí eles trazem essa folhinha de automonitoramento. Agora, na incontinência de urgência, sim, serve primeiro para identificar se a bexiga está muito sensível ou se está muito ativa e comparar o começo e o final do tratamento. Mas daí esse é o tema de hoje, eu vou entrar mais especificamente. E deixa eu só fazer mais uma pergunta. Uhum. Em relação aos pacientes com diabetes. O que tem? Aí você tem observado que tem melhorado? Sim, melhora. A questão do diabetes é assim, quando passa muito tempo com o diabetes descompensado, a tendência é ter uma incontinência urinária de urgência que não reverte com as outras medidas comportamentais. Então, a primeira coisa no diabetes é regularizar a glicemia, senão você não sai do lugar. Porque, assim, no diabetes, eles começam a primeira fase da disfunção miccional no diabetes, é urgência urinária, ou urge incontinência. Depois que passa um tempo, que é aquela fase que eles já estão apresentando neuropatia, eles passam para uma fase mais grave, que é a cistopatia diabética. Aí eles param de sentir vontade de urinar. Então, assim, urina 2, 3 vezes por dia, a bexiga transborda. Mas responde, assim, se mantiver a glicemia estável, responde igual aos outros pacientes. Então, vamos lá. Gisela. Oi? É a Adriane. Fale, Só tirar uma dúvida, não sei se isso é muito fora da realidade, mas eu trabalhava numa unidade de Conceição e atendia vários pacientes surdos. É um desafio, né? Nossa, Daí eu não sei se existe algum material visual ou por escrito, porque às vezes é um pouco difícil, assim, para explicar para um paciente surdo. Então, só para saber se existe algo específico para esse público ou não. Olha, eu não conheço, mas isso dá né? uma super dissertação de mestrado, né? Até uma tese de doutorado, assim, construir um material informativo. Gente, eu só penso em pesquisa, porque a gente tem Não, mas eu também, na minha graduação, eu fiz trabalho de conclusão com isso e também que tinha... máximo! Então, acho que é bem desafiador, assim, porque é um público que acaba sendo um pouco, assim, né, discriminado, né, de certa forma, né, vamos dizer, né? Nossa, completamente. Por isso que eu pensei, assim, que tem algumas coisas que, claro, se tu tem a Libras, tem domínio, né,
para explicar, ok, né? Mas esse é um público que só para saber se teria algum material assim, né? Nesse Nossa, sentido. não, mas é uma lacuna importante, assim, que precisa. A gente precisa pensar sobre isso mesmo, né? Precisa produzir, não é difícil, dá para fazer vídeos com legendas, com imagens. Tá tão Uhum. fácil hoje em dia, né, de produzir, assim, fácil entre aspas, né? Mas Sim. tem muita possibilidade de baixo custo, soluções caseiras mesmo para você produzir material. Bem legal. Tá. Eu nunca Obrigada. peguei um paciente surdo, assim, até já peguei diminuição de acuidade auditiva, mas aí com o cuidador junto, que acabava explicando o que o paciente não conseguia, sabe? Mas essa realidade de surdos profundos e tal, eu não peguei. Tá. Obrigada. Imagina. Vou compartilhar a tela. Todos vendo? Sim. Tá, então o tema de hoje é avaliação da incontinência urinária de urgência e as medidas comportamentais que são a primeira linha de tratamento para a incontinência urinária de urgência. Então, primeira coisa, só lembrem, gente, que um tipo de incontinência não exclui o outro. A gente está aprendendo cada um deles de uma forma didática, mas não significa que a pessoa que tem incontinência de esforço não tenha de urgência ou vice-versa. Então, inclusive, tem uma classificação que é de incontinência urinária mista, que é a presença de incontinência de esforço somado à incontinência de urgência, né? Então, chegou um paciente para avaliação, como que eu avalio se existe e as características da incontinência urinária de urgência? Primeira coisa é perguntar com clareza se os sintomas dessa doença ou dessa disfunção são apresentados na vida do paciente ou não. E quais são esses sintomas? Primeiro é frequência urinária aumentada. Vocês sabem qual que é a frequência urinária esperada para 24 horas para um adulto? Quem sabe pode falar também, não tem problema. 4 a 7 vezes por dia, gente. Então, é considerado frequência urinária baixa, 3 ou menos, frequência urinária aumentada, 8 ou mais. Claro que isso vai depender também da ingestão de água. Tem gente que urina 8, 9, 10 vezes por dia e que está relacionado à ingestão. Obviamente que se a pessoa tomar 4 litros de água por dia, 7 micções não vai ser suficiente para a capacidade vesical. Mas é esperado um intervalo, então, entre 3 e 4 horas entre as micções para o adulto. Então, frequência urinária aumentada é o primeiro sintoma. Consequentemente, intervalos curtos entre as micções. Então, se tem uma frequência alta, realmente entre uma micção e outra vai ter um intervalo curto. Já falei que o esperado é entre 3 e 4 horas. Mais uma vez, tomou uma quantidade muito grande de água, pode ser que em meia hora tenha enchido a bexiga sem que isso seja um problema. Micções com baixos volumes. Então, dá vontade de urinar, mas a bexiga não estava cheia. Desejos súbitos de urinar. Então, lembram, pela fisiologia, o esperado é que o desejo seja crescente. Então, a bexiga vai enchendo, os receptores de estiramento vão recebendo a informação, essa informação vai sendo levada pelo nervo hipogástrico, medula, ponte, córtex. Então, a gente vai percebendo um aumento do desejo miccional à medida que a bexiga enche. Então, o desejo que não foi precedido de uma percepção é um desejo súbito. Não estava com vontade de urinar, de repente preciso sair correndo para o banheiro. Noctúria. O esperado é que a pessoa levante no máximo uma vez à noite para urinar. Então, uma vez não tem problema, pode ser relacionado à ingestão antes de dormir ou ao tempo que a pessoa dorme mesmo, ao período que a pessoa dorme. Agora, mais que isso, já passa a ser um sintoma miccional, né, um sintoma urinário, que é a noctúria. Por que é importante que a pessoa não levante mais de uma vez à noite? Porque ela precisa dormir para recuperar a energia gasta ao longo do dia. Então, nós levamos 3 horas para entrar no sono REM, que é o sono profundo de reparação
celular. Então, se a pessoa nunca chega a dormir 3 horas, ela nunca chega nesse período de sono reparador. Então, acaba sendo prejudicial para a saúde. E perda de urina precedida de forte desejo. Então, deu a vontade, não dá tempo de chegar até o banheiro. Acaba perdendo na calcinha, na cueca, antes de baixar a roupa para urinar. Dúvidas aqui? Aí, o que a gente tem de suporte, porque muitas vezes, então, como eu falei, na incontinência de esforço, a queixa é mais clara. É perder a urina quando aumenta a pressão do abdômen. Na incontinência de urgência, nem sempre a queixa é clara, porque a pessoa nem sabe se vai muito ao banheiro, nem sabe se urina pouco quando vai ao banheiro, porque a população não sabe de padrão. O que é o normal de intervalo, de frequência, de volume. Então, o diário vesical ajuda muito nesse sentido. O diário vesical nada mais é do que uma tabela que o paciente ou alguém que possa ajudá-lo vai preencher com todas as informações dos momentos que ele foi ao banheiro, quanto urinou e todos os sintomas urinários como urgência, perda urinária, e além da ingestão hídrica, porque aí você pode, primeiro, avaliar se está ingerindo adequadamente, avaliar se algum líquido ingerido está piorando a urgência e conseguir ver os intervalos entre ingestão, se está ingerindo antes de dormir, enfim, se está eliminando tudo que está ingerindo, que é uma coisa importante também. Gisela, Oi. os pacientes, tu chega a orientar, assim, tipo, para consumir líquidos até um certo horário, assim, da noite? Sim, eu oriento parar de tomar líquido 3 horas antes de dormir. Tá, obrigada. Porque aí é um tempo suficiente para esse líquido ser filtrado pelos rins, produzir urina e ele conseguir urinar antes de dormir essa quantidade que ingeriu. Aí, por quanto tempo o diário vesical deve ser preenchido? Existem referências que trazem desde 24 horas até 7 dias de preenchimento. Nós utilizamos a média disso, que é o que muita gente utiliza, que são 3 dias de preenchimento. É bem suficiente. Ninguém tem saco de ficar preenchendo 7 dias, todos os dias fazendo xixi no frasquinho. Então, perde um pouco a liberdade, principalmente para urinar fora de casa. Então, a gente pede 3 dias. Eu utilizo um dia de final de semana, porque eu considero que a nossa rotina muda muito no final de semana, em relação à ingestão de líquido, ao horário que acorda, ao horário que vai dormir. Até a alimentação mesmo muda, né? É o final de semana do churrasco. Enfim, eu acho importante ter um dia de final de semana. Eu não faço questão que eles preencham 3 dias seguidos, porque para mim realmente não faz diferença. Tem várias pessoas que trabalham com pacientes com disfunção miccional que orientam 3 dias seguidos de preenchimento. Pode ser associado com diário evacuatório, então pode ter a informação se evacuou ou não, se teve esforço na evacuação ou não. Então, aqui eu trouxe o diário vesical que eu utilizo no HC. Então, eu construí com base no que a gente sabe que precisa para um diário vesical. E esse é um diário que não é para paciente que utiliza cateterismo intermitente limpo, porque aí precisaria também de uma coluna com a informação de quanto drenou no cateterismo. Então, esse é o diário que eu utilizo para pacientes com incontinência de esforço, com incontinência de urgência. Então, quais informações que eu coloco? Horário, horário que foi ao banheiro, na verdade, o horário para todas as coisas, né? Então, horário, o volume urinado, então preciso urinar em um frasco medidor. Eu oriento eles comprarem aqueles potinhos, sabe a seção das Tupperware, entre aspas, nessas casas de R$2, assim, casa de bugiganga, que tem os potinhos plásticos? Tem vários desses que tem medida na lateral. Então, porque copo medidor para paciente do SUS pode ser caro, às vezes é R$15, para eles já é uma grana. Então, esses potinhos eles conseguem comprar por R$2,50 aqui em Curitiba, pelo menos. Então, deixa o frasquinho do lado do vaso sanitário, porque todas as micções serão dentro do frasco nesse período de preenchimento.
A característica da urina, então vejam que dentro do parênteses eu coloco as opções possíveis, caso eles não saibam se expressar. Então, a urina estava escura, estava com odor, estava com depósito, estava com sangue. Eu digo para eles que se tiver amarela clarinha, sem cheiro ruim, não precisa nem preencher nada. Aí, como que estava a vontade de urinar? Estava fraca, estava normal, estava forte ou estava urgente nesse momento que ele foi ao banheiro? Teve perda urinária, então molhou a roupa íntima ou absorvente? Se molhou, umedeceu, tipo, foi gotinhas, molhou mesmo ou transbordou? Passou do absorvente ou passou da calcinha, da cueca, passou para a roupa? O que estava fazendo quando perdeu urina? Ah, estava tossindo, estava indo para o banheiro, estava dormindo. O que bebeu de líquido? Então, nesse intervalo entre uma micção e outra, pode ter tomado uma xícara de café, um copo de água, uma xícara de chá e um copo de suco. Enfim, vai escrever ali chá e suco, café e água. E quanto bebeu? 3 xícaras, 2 copos, enfim. E observações, qualquer coisa que eles queiram contar pra gente que não tenha tido a oportunidade de colocar as informações. Por exemplo, teve dor, teve sangramento. Aí eu trouxe alguns diários preenchidos para ver com vocês o que é importante avaliar no diário. Opa! Tá, Isso daqui são as informações que a gente precisa verificar num diário vesical, que é o que a gente vai fazer agora de exercício. Como eu comentei, esse diário eu não uso para paciente de cateterismo. Para paciente de cateterismo eu tenho outro. Por isso que o diário é personalizado para o perfil de paciente que você atende. Então, se nunca orienta cateterismo, não precisa da informação de volume no cateterismo e assim por diante. O que você vai verificar? A frequência urinária, tanto espontânea quanto no cateterismo, quando for o caso, que é o tema da próxima aula. A sensibilidade da bexiga, se ela está avisando que precisa esvaziar quando ainda não está cheia. Isso a gente vai saber pelo menor volume urinado. Então, se a pessoa foi ao banheiro com 50 ml, é porque a sensibilidade está aumentada. Agora, se toda vez ela vai ao banheiro depois de 300 ml, a sensibilidade está diminuída. Dá para entender? Aí, capacidade vesical. Você vai ver a capacidade pelo maior volume urinado. Então, se ela urinou em alguns momentos 400 ml, significa que cabe 400. Então, uma capacidade boa. Se nunca passou de 200, a capacidade está reduzida. Se sempre passou de 400, a capacidade está aumentada. Aí você vai ver características da urina que pode indicar infecção ou baixa ingestão de água, se teve perda e a situação da perda, e a questão da ingestão hídrica. Então, esse primeiro diário, propositalmente, é de um paciente com hiperatividade detrusora, para vocês verem, porque é o que a gente está discutindo hoje. E aí eu trouxe alguns outros diários que não é de incontinência de urgência, para vocês verem a diferença. Então, vejam aqui, uma das coisas que a gente precisa verificar, intervalo entre as micções. Então, olha só, 2h30 da manhã, 2h45 da manhã, 3h40, 5 horas, 5h50. Então, você já vê que o intervalo tá ruim, tá muito curto. Além de você já tá vendo que existe noctúria, né? Porque tudo isso daqui foi na madrugada. O intervalo tá curto. Então, isso já é um alerta para incontinência de urgência. Quando você vai ver volume, a gente espera que tenha um volume entre 150 e 400 ml, que é entre a metade da capacidade da bexiga e a capacidade máxima. Olha aqui, 75 ml, 50 ml, 85 ml, 100 ml, olha isso. A maior micção, a maior volume eliminado foi 110 ml. Então, aqui você já vê uma sensibilidade aumentada e uma capacidade diminuída. Poderia ter sensibilidade aumentada e capacidade normal se alguma das vezes ele tivesse 300, 400 ml.
Mas nesse caso isso não aconteceu. Aí aqui, a urina estava escura. Olha isso, gente, o que reforça a sensibilidade alta. 75 ml urinado. O desejo miccional era urgente. Olha aqui, 100 ml, desejo forte. 15 ml, desejo urgente. 100 ml, desejo forte. 30 ml, desejo urgente. Então, isso daqui me diz que a bexiga dele tá lá enchendo. Aí tem um tantinho de urina, ela já avisa que tem e, além disso, ela contrai para esvaziar. Porque é muito acentuado para ser só uma sensibilidade alta. Parece mesmo que a bexiga contrai fora de hora, porque acontece inclusive quando a pessoa está dormindo. Aí, olha as perdas. Aqui, teve perda, umedeceu, quando tinha 75 ml, umedeceu a roupa quando tinha 15 ml, umedeceu a roupa quando tinha 30 ml. Então, não é só uma urgência miccional, é de fato uma incontinência urinária de urgência clássica. Aqui perdeu fazendo o quê? Tava dormindo, depois estava indo para o banheiro. Aqui de novo, dormindo, depois indo para o banheiro. Aqui perdeu mexendo com água, que é um clássico também da incontinência de urgência. Mexer com água estimula a contração detrusora. Aí você vai ver o que bebeu de líquido. De madrugada nada, 5h50 tomou uma xícara de café. Aí você até pode ver que tomou café, depois piorou a urgência. No caso dele, não. Assim, ó, já estava com urgência de 75, 50, 85. Depois que tomou café, teve vontade de urinar com 100, com 95. Então, não parece uma bexiga sensível ao café. Aí tomou meio copo de água, 1 copo de suco. Aqui tá só até 3 horas da tarde, mas uma ingestão baixa, né? Meio copo de água, o restante foi café e 1 copo de suco, que poderia até ser um suco irritante, cítrico, por exemplo. Que a gente vai ver sobre isso também. Gente, ficou claro a avaliação do diário? Porque ele ajuda demais, assim, a entender o que está acontecendo. Esse paciente, a gente vai ver quais são as medidas comportamentais na aula de agora, né? Mas talvez seja um paciente que não responda só as medidas, que precise associar um medicamento anticolinérgico para conseguir resolver. Olha aqui, intervalo, para vocês lembrarem da sequência de avaliação. Urinou 1h40, 2h15, 3h40, 5 horas, já não tá legal. Intervalo curto, olha, de menos de 1 hora, aqui de um pouquinho mais de 1 hora, aqui de um pouquinho mais de 1 hora, menos de 1 hora. Apesar de o volume não ser tão pequeno, o intervalo é muito curto, então daria para a bexiga encher mais para avisar do desejo miccional. Aí aqui, 7 horas, aqui já ficou bom, olha só. 7 da manhã, depois 10h40, no intervalo de 3, até bastante, né? Daria para dar uma reduzidinha. Aí já tinha 320 ml na bexiga. Aí 13 horas, 18, 22, 23. Então, ó, percebam que o intervalo ao longo do dia foi ok, foi saudável. 7, 10h40, 13, 18h10, 20h50. E o volume também foi bom, olha só, 200, 320, 300, 360, 240. Então, tem uma sensibilidade alta? Não parece. Assim, o volume pequeno foi 120 ml. Então, não parece ser uma bexiga muito sensível. Tem capacidade ruim? Não. Urinou 320, é uma capacidade boa. Então, qual é o problema? A urina está clara. Aqui a vontade de urinar. Com 150 ml estava normal. Então, reforça que é uma sensibilidade boa. Né? Metade da capacidade da bexiga. É normal ter desejo de urinar. Aqui teve um episódio que parece ter sido uma contração da bexiga. Porque, olha só, 50 ml deu vontade de urinar. Vontade forte e perdeu urina. Então, provavelmente, o que aconteceu? Tinha um tantinho de urina lá, a bexiga contraiu para esvaziar. Então, uma vez ao longo do dia, apresentou uma hiperatividade, mas que nesse caso, com certeza, não precisaria de medicamento.
perdeu gotas nesse momento e perdeu gotas... Não, foi essa vez só que perdeu algumas gotinhas de urina, só na hiperatividade. O que bebeu de líquido, café com leite, suco, refrigerante, água e vitamina. Então, o problema dessa pessoa parece ser a noctúria, porque o padrão diário é bom. Então, a gente focaria muito mais, mas olha só, a ingestão de líquido acaba sendo maior depois das 18 horas, olha lá, 18h10, 600 ml, 22h50, 500, 23h50, 400. Então, provavelmente seria comportamental só de alterar essa ingestão hídrica, puxar para o dia. Outro caso aqui. Então, vejam, não são. O primeiro caso era clássico de incontinência urinária de urgência. Eu estou mostrando outros padrões para a gente comparar. Aqui, 4h10 da manhã, urinou 120. Primeiros intervalos: 4h10, 7 horas, 9h40, 2 horas e 40 de intervalo, meio-dia e 20, 15 horas, 18h20, 20h50, 23 horas. Tem problema com o intervalo? Nenhum. Aí, vamos ver sensibilidade vesical. Sensibilidade tá alta, ó, urinou com 120, com 160, com 180. Tirando essa micção aqui, 4h10 da manhã, que foi com volume baixo, não parece que a bexiga é muito sensível de ficar avisando o tempo todo com volume baixo. Característica, a primeira urina estava escura, que é a primeira da manhã, normalmente é escura, se a pessoa não tiver noctúria, o restante tudo clarinha. Vontade de urinar, com 120 estava normal, com 400 forte, é esperado, tá com a bexiga cheia, restante tudo normal. Aí teve perda? Teve, ó, molhou, umedeceu, transbordou, ó, com 310 transbordou e umedeceu. Como? Levantando da cama, pressão no abdômen. Levantando da cama, tossindo, caminhando, espirrando e dessa vez ela não percebeu. Então, o que é aqui de diagnóstico? É uma incontinência urinária de esforço, clássica também. Treinamento muscular seria o tratamento. Então, como eu falei, talvez eu não precisasse de um diário para diagnosticar isso. Se ela me dissesse que só perde fazendo essas coisas que estão escritas no diário. Aí o que bebeu de líquido, olha, tem uma ingestão legal, 300, 200, água. Aqui 200 e 300, tomou café, tomou suco de laranja, água de novo, suco mais água. Então toma água super bem ao longo do dia. Aqui o único problema é a perda no esforço. E por último, um caso de retenção crônica, que a gente vai aprofundar na semana que vem. Olha isso. Foram 4 micções ao longo do dia. Esse diário acaba confundindo, porque olha só. Urinou 4 vezes. Teoricamente, urinar 4 já seria uma frequência adequada. O volume, ó, 150, 200, 180, 130. Se não fosse esse 130, estaria com volume relativamente bom. Se a gente espera de 150 a 400. Mas olha aqui o que começa a preocupar. Característica da urina, sempre com odor e turva. Vontade de urinar, fraca, normal e fraca. Então, quase não tem desejo. Teve perda urinária? Sempre. Então, molhou a roupa, transbordou, molhou de novo, transbordou. O que estava fazendo nem sabe. Então, é aquela pessoa que se movimenta, vai perdendo urina. O que bebeu, aqui, café e água, suco e água, leite e água, não está tão ruim a questão da ingestão. Então, o problema é, provavelmente, isso aqui que foi urinado, não é tudo que tinha dentro da bexiga. Então, só o fato de a urina estar turva e com odor todas essas vezes, já me faz pensar em uma retenção urinária. Então, provavelmente, essa pessoa vai ao banheiro, urine um pouquinho, que é o que está transbordando, continua um resíduo lá dentro que fica alimentando infecção urinária. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Aí, quando você tem um paciente que tenha incontinência urinária de urgência,
não só incontinência urinária de urgência, mas a urgência miccional sem perda também tem um tratamento na mesma direção. Então, você pode ter aquela pessoa que tem frequência urinária alta, desejo súbito, que levanta à noite para urinar, mas que não perde urina. Tem aquela pessoa que tem isso tudo e ainda perde urina quando dá vontade de ir ao banheiro. Então, ou você tem uma urgência miccional, ou você tem uma urge-incontinência, ou efetivamente a incontinência urinária de urgência, que é a mesma coisa. Vejam que lembram que a incontinência de esforço é causada por fragilidade da musculatura do assoalho pélvico. Então, o foco é treinamento muscular. Na incontinência urinária de urgência, a bexiga ou está muito sensível ou está muito ativa. São coisas diferentes que levam a sintomas parecidos. Então, ou a bexiga sente que precisa esvaziar com volume muito pequeno, e essa alteração pode estar em diversos lugares, né? Ou receptores de estiramento estão muito sensíveis, ou o nervo hipogástrico está levando informação com muita velocidade, muito mais do que deveria, enfim. Ou você tem uma bexiga que é hiperativa, que ela de fato contrai. Então, lembram lá, o nervo pélvico faz o detrusor contrair. Deveria fazer isso só quando a bexiga está cheia e a pessoa decide urinar. Mas algumas vezes ele fica contraindo em outros momentos, quando a bexiga deveria estar relaxada, armazenando. Então, como que eu diferencio uma coisa e outra? Às vezes não diferencia. Mas tem uma coisa que faz a gente pensar que, olha, parece ser hipersensibilidade, que é quando a pessoa tem todos os sintomas ao longo do dia, mas dorme bem, sem noctúria. Porque a hipersensibilidade, ela acontece quando a pessoa está acordada. A hiperatividade acontece nas 24 horas. Então, isso não é receita de bolo. Pode ter uma pessoa que não tem hiperatividade, que tem todos os sintomas. Você vai fazer um estudo urodinâmico, não aparece a hiperatividade. É só sensibilidade alta. E vice-versa. Você acha que não tem e tem a hiperatividade. Mas o jeito de tratar é igual. A gente sempre começa identificando o que pode estar deixando essa bexiga muito sensível ou muito ativa. E tenta tirar o que está causando essa hipersensibilidade ou essa hiperatividade. Então, eu vou falar para vocês quais são as causas e como que a gente tenta resolver. Lembrando mais uma vez que você pode associar treinamento muscular se também tiver perda aos esforços. Primeira causa, tensão muscular pélvica. A gente já viu na semana passada como que avalia a tensão muscular. Então, primeiro, quando você vai fazer o toque unidigital, já você vê ali se tem rigidez na lateral do canal vaginal, lembra? Quando você pede contração e relaxamento, se não relaxou tudo que contraiu, ou se relaxou bem mais lentamente do que contraiu, é tensão muscular. Então, você precisa focar em relaxar essa musculatura, porque quando a musculatura está tensa, o detrusor fica incoordenado, porque ele deveria contrair quando a musculatura relaxa. Se a musculatura nunca relaxa, ele vai contrair em momentos aleatórios. Então, o foco é em relaxar. Primeira coisa é tentar trabalhar com medidas sistêmicas, porque o estresse não é local. Então, a tensão acontece por estresse, por depressão, por ansiedade. Acontece em mulheres que foram vítimas de violência sexual. Acontece em mulheres que foram submetidas a castigos, a punições por urinar na cama ou por urinar na roupa. Então, tudo isso faz a musculatura ficar tensa desde criança, ou na adolescência, ou quando aconteceu um episódio de violência. E aí a musculatura não relaxa. Isso pode acontecer não só com estupro de fato ou com violência propriamente dita, mas às vezes a vivência sexual de um jeito que não é prazeroso para a mulher também leva a essa mesma condição. Então, ter sexo com o parceiro que ela não quer várias vezes por semana ou uma vez por semana que seja, faz com que o corpo se proteja e leve a uma tensão crônica. Então, o estresse não é local. A gente tem medidas locais, mas precisa pensar, tem um jeito sistêmico de resolver isso?
Quais são os jeitos sistêmicos? O que a pessoa gosta de fazer para relaxar? Que pode ser caminhar, pode ser correr, pode ser praticar sudoku, pode ser... Enfim, cada pessoa relaxa de um jeito. Tem que... Hoje, Oi. lembrando também a forma com que essa pessoa ela tá sentando também para urinar, né? Tem gente que passa o dia inteiro fora, não relaxa a musculatura, porque não senta para urinar. Bem lembrado. Sentar para fazer xixi é uma das medidas que eu vou falar, inclusive, para prevenção da infecção, mas para prevenção da tensão muscular é bem importante. Então, quando você faz xixi afastada do vaso sanitário, você tensiona a musculatura. E isso cronifica mesmo essa tensão. Super bem lembrado. Outra coisa é intervalos muito longos. Então, você sentiu vontade, mas continua contraindo a musculatura para deixar para urinar mais tarde. Então, também tensiona. De medidas locais, o que a gente tem? Uma delas é massagem intravaginal. Tem essa massagem que está demonstrada na imagem, que ela é mais utilizada para preparo do períneo para parto, mas é o que tem em literatura. A massagem que eu uso no ambulatório para relaxamento é tocar com o polegar a parede contralateral da vagina. Então, com o polegar direito, o lado esquerdo da vagina. Com o polegar esquerdo, o lado direito da vagina. Quando tocou no ponto que está rígido, faz uma pressão e aí movimentos circulares ou movimentos lineares até que se solte aquele ponto de tensão. Que é o que a gente faz quando tem tensão no ombro. Você sente o ponto de tensão e vai movimentando até que aquele ponto se solte. E assim, gente, não se engane. Idosos que aceitam super bem. Tem jovens que não podem pensar em se tocar. Então, idade não quer dizer nada. A gente tem que se policiar para falar com naturalidade. Então, uma das formas de relaxar essa musculatura que está tensa é fazer massagem dentro da vagina. Precisa colocar o dedo lá dentro, precisa movimentar. Você acha que consegue fazer? Então, porque se a gente tiver resistência em falar, realmente eles vão ter resistência em aceitar. Gisela. Oi. Quando você fala massagear, a gente pode estar utilizando algum tipo de produto que pode estar facilitando e evitando um atrito nesse toque? Pode, bem importante, principalmente para mulheres que já entraram na menopausa, que tem a vagina mais seca, dá para utilizar gel vaginal mesmo, tipo KY, K-Med ou qualquer similar. Ou Sim, até sim. óleo de girassol do tipo Dersane e similares também ajuda. Também pode ser usado para canal vaginal, bem lembrado. Obrigado. Imagina. E assim, ó, para mulheres que são desinibidas com essas questões, a utilização de vibradores também ajuda, assim. Ter orgasmo é algo que relaxa a musculatura pélvica. Então, se elas não conseguem na relação sexual com o parceiro, por exemplo, mas consegue utilizando o vibrador, você pode orientar a utilização também. Aí, outra forma de relaxar, então, localmente, uma é massagem, a outra é calor no local. E aí, aplicação de calor existem duas formas. Ou colocar uma água bem quentinha dentro de uma bacia grande e sentar dentro dessa bacia sem a roupa íntima, ficar por 15, 20 minutos até que a água comece a esfriar. Ou sentar em cima de uma bolsinha quente. Aí a bolsinha pode ser bolsa de água quente, bolsa de gel, daquelas de esquentar no micro-ondas. Tem umas bolsinhas com sementes também, que são fabricadas para isso, para esquentar no micro-ondas, são bastante utilizadas para cólica de bebê. Então, qualquer bolsinha que a pessoa possa sentar em cima sem o risco de explodir, dá para ser utilizada também. O banho de assento é mais efetivo que a bolsa, mas a aceitação da bolsa é muito maior do que do banho de assento. Acho que pela função toda de carregar a bacia, de ficar no banheiro fechada e tal, eles acabam fazendo muito mais a bolsinha de água quente. Aí, outra causa para incontinência urinária de urgência é a constipação. A constipação deixa a musculatura pélvica mais tensa também, mas ela leva à incontinência de urgência por outros motivos. Um é a presença de fezes na ampola retal. Então, a ampola retal fica distendida, pressiona a bexiga, diminui o espaço. Outra questão é o reto, que tem impactação fecal, ele fica fazendo peristaltismo aumentado para tentar eliminar aquela massa fecal.
Em reflexo por contato, o detrusor contrai também. As mulheres vão entender isso quando você está menstruada. Você não tem mais vontade de evacuar? Isso acontece porque o útero contrai e o intestino contrai em reflexo. Então, existe uma despolarização para a contração dessa região. Então, por isso, às vezes, só tratando a constipação, você resolve a incontinência urinária de urgência sem trabalhar a incontinência isoladamente. Como melhorar a constipação? Primeira coisa, ingestão de água. 30 ml por quilo por dia. Segundo, ingestão de fibra. As fibras mais importantes para quem tem constipação são as fibras insolúveis. Insolúvel é tudo aquilo que você coloca na água e não incha. Então, são as cascas de vegetais, de legumes, de frutas, os bagaços de frutas. Então, uma coisa que eu indico muito para os pacientes é comer laranja com bagaço 2 vezes por dia, longe das outras refeições. Porque laranja é algo que tem o ano inteiro, não é uma fruta que muda muito o valor, né, monetário para compra, e que dificilmente a pessoa não gosta. Às vezes o que acontece é que tem gastrite, não pode por causa do cítrico, mas aí eles acabam comprando laranja lima. Treinar o uso do vaso sanitário. Vocês vão ver que tem alguns termos diferenciados, porque a gente fez as prescrições pelo CIP. Então, tem algumas prescrições que não são do jeito que a gente acaba falando para o paciente, mas são todas construídas pelos diagnósticos validados da CIP, tá? Treinar o uso do vaso sanitário é orientar para o posicionamento. Então, ali tem a imagem da forma incorreta de evacuar, que é como quase todo mundo evacua, com os pés no chão, e tem a forma certa de evacuar. A forma anatômica para evacuação é na posição de cócoras, que o reto fica posicionado em forma vertical e facilita a abertura do reto. O pubo retal solta. Então, lembra, o pubo retal é um U que prende atrás do reto. Quando a pessoa fica de cócoras, ele se solta para trás e abre o reto, abre o ânus. Então, como a gente não pode evacuar de cócoras por conta do formato, do design do vaso sanitário, uma posição que simula de cócoras é colocar um banquinho de frente para o vaso sanitário para apoiar os pés. Então, isso é uma coisa importante, o banquinho metade da altura do vaso sanitário, mais ou menos. Utilizar o reflexo gastrocólico. 20 minutos depois de se alimentar, o seu intestino se movimenta muito mais, que é o peristaltismo em massa, que a gente chama. Então, 20 minutos depois que o estômago pesou sobre o cólon, por isso que é gastrocólico. O estômago pesa, o cólon começa a fazer uma movimentação que lança as fezes de um extremo ao outro das porções do cólon. Então, é o melhor momento para evacuar, porque você aproveita o movimento que já está acontecendo. Então, é legal que o paciente escolha uma das refeições para se alimentar melhor no sentido de volume mesmo, comer uma quantidade maior, e 20 minutos depois vai para o banheiro, senta lá com o banquinho e espera o intestino funcionar. Orientar a terapia com massagem é questão de pode massagear o abdômen enquanto está esperando que o intestino funcione. A massagem pode ser em sentido horário. O que eu gosto de orientar é massageia de cima para baixo do lado esquerdo. Porque o cólon descendente está ali. A porção final do intestino é do lado esquerdo. E eu quero que as fezes desçam para o reto. Então, como às vezes eles confundem para que lado massagear, quando eu falo em sentido horário, eu prefiro orientar de cima para baixo do lado esquerdo. E a gente tem as orientações escritas e desenhadas também. Deu até aqui? Então, uma das causas, tensão muscular. Se for isso, a gente sabe que tem que massagear e aplicar calor. Se for constipação, são essas as orientações para melhorar o intestino. Se a causa da incontinência urinária de urgência for infecção urinária, primeiro assim, tem infecção recorrente, tem que investigar se tem resíduo. Se tiver resíduo alto, pode precisar de cateterismo. Mas a gente vai falar disso melhor na semana que vem. Agora, não tem resíduo alto, mas está fazendo infecção e está tendo incontinência de urgência por causa disso. O que tem que prestar atenção?
como que está se secando. Então, a mulher precisa se enxugar de frente para trás. Se cada vez que faz xixi, puxa o papel de trás para frente, puxa a bactéria da região vaginal para cima da uretra. Isso é um problema principalmente para idosas, que com menos estrogênio, a uretra fica mais aberta. Então, vocês devem perceber, às vezes, que vão cateterizar ou coletar preventivo de idosas, que a uretra é um buraquinho aberto mesmo. Então, é muito mais fácil de ter ascensão de bactérias. Então, é de frente para trás. Sentar no vaso sanitário. Então, não sentar é um risco de infecção, não o contrário. As pessoas têm medo de pegar a doença sentando no vaso sanitário. Não pega, gente. É a coxa e o bumbum que encosta na tampa do vaso. Então, não passa micro-organismo ali pela pele. Então, a região genital está no meio do vaso sanitário. Ainda que respingue, a chance de os micro-organismos terem sobrevivido ali, ascenderem até canal vaginal ou até bexiga, é quase nulo. Então, orientar nesse sentido e, claro, beber água. Quanto mais concentrada a urina tá, maior a concentração de bactéria, inclusive. E quanto mais tempo passa sem urinar, mais essas bactérias se multiplicam também. Então, tem a questão de não segura muito tempo, deu vontade de urinar, termina o que está fazendo e vai até o banheiro. Esvazia. Toma água para diluir essa quantidade de bactérias. Então, para prevenção de infecção, é basicamente isso. Ou cateterismo, quando você viu que tem resíduo. E aí a gente vai falar disso melhor na próxima aula. Se a incontinência urinária de urgência é causada por... a bexiga está muito sensível. Você viu no diário que com qualquer 50 ml dá vontade de urinar. Pode ser por esses motivos que a gente já falou, ou pode ser que alguma coisa que a pessoa coma ou beba, que provavelmente esteja em excesso, está sensibilizando ainda mais a bexiga. Existem alguns alimentos e algumas bebidas que são conhecidamente potenciais irritantes vesicais. O principal deles, a principal delas é a cafeína. Então, cafeína está presente no café, nos refrigerantes de coca, né? Tipo Coca-Cola, Pepsi-Cola e afins. Em chá mate, chá preto. Então, a gente tem que tomar cuidado quando diz para o paciente, tem que tomar 30 ml por quilo por dia de líquido, pode ser água, pode ser chá, pode ser suco, cuidado, porque se a pessoa quiser substituir água por chá mate, por exemplo, vai estar consumindo uma grande quantidade de irritante para a bexiga. Ou se substituir por suco de laranja, mesma coisa. Então, orientar que tipo de sucos, então de preferência não cítricos, né? Se for tomar uma quantidade grande ao longo do dia, e os chás de preferência de ervas ou frutas. Como que a gente faz para identificar? Primeiro, vê quais são os possíveis irritantes que a pessoa está ingerindo. Então, cafeína é irritante, é potencial irritante. Então, gente, vejam, não é que toda pessoa que chegou no consultório você vai pedir para parar de tomar café, para parar de tomar chá, para não tomar mais suco cítrico, para não comer mais pimenta, não é isso. Você começa, tava com a musculatura tensa, relaxa, tava fazendo infecção, resolve constipação, aumenta a ingestão de água. Não resolveu? Veja se não é um irritante. Se for, você tira aquele irritante junto com o paciente à medida que ele suporte a retirada. Então, café e todos os produtos com cafeína, sucos cítricos, pimenta, condimentados de maneira geral e gaseificados. Existe pouquíssimo estudo, tem muita gente que diz dos irritantes, mas existem poucas pesquisas consistentes nessa área. Tem uma pesquisa da professora James, lá da Universidade de Michigan, que eu falei dela na semana passada por causa do treinamento muscular, que ela orienta assim, tira tudo que é irritante, aí se não resolveu, é porque não era isso. Então a pessoa volta, claro que de maneira equilibrada, a consumir. Se tirou tudo e melhorou, aí vai reinserindo uma coisa por vez. Aí, aquela coisa que foi reinserida
e causou urgência, provavelmente é aquele o causador. Então, a pessoa vai ter que escolher entre o sintoma ou ficar sem aquele irritante. Eu acho muito difícil tirar todos os irritantes. A adesão é difícil. Então, nós costumamos fazer assim, identifica tudo que pode ser irritante e tira uma coisa por vez. Então, eu oriento, para de tomar café, vê como fica. Não resolveu? Não era o café. Então, toma. Claro que de maneira equilibrada, mas toma. Aí, tira suco de laranja. Ah, agora diminuiu a urgência. Então, era isso. Então, é uma forma de gerenciar. E sempre aumentar a hidratação. A gente vai bater na tecla eternamente. Assim, não tem como resolver sintoma urinário tomando pouca água. Aí, você pode ter feito tudo e a pessoa ainda ter vontade de ir ao banheiro de forma súbita e com perda de urina. Provavelmente, ela esteja com hiperatividade da bexiga. Então, a bexiga contrai mesmo quando deveria estar relaxada armazenando. Primeira coisa é tentar treinar a bexiga para diminuir as contrações, que é chamada de treino vesical. A gente trabalha o treino de acordo com o diário. Então, pensem naquele primeiro diário que eu mostrei. O intervalo entre as micções era de 15 minutos. Então, às vezes meia hora, às vezes uma hora, mas o menor intervalo era 15 minutos. Então, você começa o treino vesical aumentando, combinando com a pessoa que ela não vai urinar em menos de 30 minutos. Então, aumenta um pouco que seja tolerável. A ideia é ficar com um intervalo de 2 horas, digamos, para ela que tinha 15 minutos. Só que você não consegue, porque em 15 minutos ela vai estar com vontade de urinar. E aí vai aumentando essa vontade, vai chegando num desespero, então não vai aderir. Então você combina algo alcançável. Olha, você vai olhar no relógio e você não vai voltar para o banheiro se não tiver passado meia hora. Ah, mas daí deu vontade de urinar. Vai fazer alguma coisa que distraia. E aí identifica com ela o que faz ela se distrair para não sair correndo para o banheiro. Porque o que acontece? Quando a pessoa tem o disparo para hiperatividade, isso acontece, por exemplo, quando está mexendo com água. Mexeu com água, deu a vontade súbita. Quando a pessoa sai correndo para o banheiro, ela dá um resto para a bexiga, uma autorização para a bexiga, para ela contrair e esvaziar. Gente, só abre o áudio e me diga se vocês estão me ouvindo. Tá escutando? Vocês estão me ouvindo? Agora tô. Chegou uma hora que parou aqui. Tá, até onde vocês Agora sim ouviram? também. Até onde vocês ouviram? Até a água que liga a torneira e dá vontade de fazer xixi. Tá, então assim, ó, quando a pessoa tem hiperatividade da bexiga, ela ligou a torneira. Se ela sentiu a vontade de urinar e saiu correndo para o banheiro, ela tá dando a autorização para a bexiga contrair. Então, ela tá mandando um alerta, um aviso do sistema nervoso central para a bexiga dizendo: é isso aí, tem que esvaziar. Então, tem que fazer exatamente o contrário, que é isso daqui, o treino para inibir o desejo súbito de urinar. Então, quando der essa vontade desesperadora, que parece que vai perder urina em seguida, o que tem que fazer? Soltar o corpo, respirar profundamente, concentrar a atenção lá na musculatura do assoalho pélvico e aí fazer contrações lentas e tranquilas. E mandando uma mensagem para a bexiga dizendo: não é hora de esvaziar, não é hora de esvaziar, porque a bexiga não está cheia, ela está contraindo fora de hora. Então, o cérebro tem que ter domínio sobre a bexiga e não o contrário. Então, é treino, é uma das coisas mais difíceis de trabalhar com o paciente, porque assim, 10 minutos está com vontade de urinar. E aí você vai dizer que, olha, vai ter que esperar mais 20 minutos para ir ao banheiro. É desesperador, algumas vezes gera dor até na região pélvica.
você tem que trabalhar ao invés de 15, ao invés de 30 minutos, 20, e aí vai celebrando as conquistas, vai tentando devagar. Muitas vezes tem que trabalhar em parceria com outros profissionais, ou se a pessoa tem conhecimento para biofeedback, para eletroestimulação, trabalhar junto para relaxar a musculatura, enfim. É isso, gente, de medidas comportamentais. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. E aí, dúvidas? Tudo bem? Deu para ter uma ideia das principais causas e como agir em cada uma delas? Sim. Então, a incontinência de urgência é bem baseada em medidas comportamentais, mas sempre precisamos avaliar a musculatura do assoalho pélvico e, assim, orientar contrações. 10 contrações, 3 vezes por dia, é saudável mesmo na incontinência de urgência, gente. Porque se tem perda, é porque a musculatura pélvica não deu conta em algum momento. Então, vale a pena trabalhar o treinamento junto, mas lembrem que o treinamento sozinho não vai ser suficiente para resolver o problema. Você tem que identificar a causa da urgência e focar na resolução da causa. Certo? Hoje a Fran dá um oizinho. A Franciele é do Instituto também, é uma das fundadoras comigo. Hoje tá a Fran, a Adriele e a Carol, tipo, estamos o time completo. A Fran não estava nas semanas anteriores, ela estava afastada, voltou semana passada, né, Fran? Oi? Posso tirar uma dúvida? Claro. Em relação à constipação, tem muita relação com a incontinência urinária? Geralmente trata os dois? Como é que é essa experiência? Tem muita relação mesmo. Assim, teve uma mestranda da PUC que acabou de fazer uma pesquisa lá no ambulatório que eu trabalho. Ela teve um N de quase 400 mulheres, todas com incontinência urinária. Deu uma taxa de constipação de 83%. Então, assim, é muito. E a gente, quando foca, assim, ó, quando evacua 2 vezes por semana ou menos, não é só isso que indica constipação, né? A gente usa critérios de Roma 4, até vai ser uma das publicações no Fluir nas próximas semanas. Você vê frequência evacuatória, consistência das fezes, sensação de esvaziamento do reto, as fezes têm que sair sem ter que fazer, sem auxílio manual, enfim. Mas quando evacua 2 vezes por semana, 1 vez por semana, ou menos que isso, eu nem faço nada disso que a gente conversou. Eu trato a constipação primeiro. E aí vejo o que sobra depois da constipação, sabe? Aí, porque tem vezes que só tratando a constipação, você já resolve o sintoma urinário. E eu tenho um protocolo que eu faço tudo isso que a gente falou e ainda uso supositório de glicerina. Quando a constipação é crônica, tipo, de muito tempo, assim, além de não ter uma resolução por muito tempo, há muitos anos. Aí eu faço a orientação de introduzir um supositório de glicerina todos os dias antes da refeição de escolha, por 7 dias, para treinar mesmo o intestino para esvaziar naquele momento. Então, o intestino vai funcionar porque está com supositório, vai funcionar por causa do reflexo gastrocólico. Aí, depois de 7 dias funcionando, para de usar o supositório para tentar manter a rotina. Porque aí o intestino já não vai estar com fezes impactadas, porque vai ter evacuado todos os dias, vai ter acostumado com aquele horário de aumento de peristaltismo e esvaziamento retal. Então, tem funcionado. A gente, inclusive, precisa submeter para comitê de ética e fazer isso como pesquisa para poder publicar, porque tem dado resultados muito bons. Foi um negócio meio intuitivo,
porque todas as medidas são medidas que são descritas em literatura, mas nessa sequência que a gente faz, é algo que a gente ainda precisa aprofundar no sentido de pesquisar com um método redondinho e poder publicar para utilização, né? É um pouco controverso, né? O fato de você não conseguir reter a urina e reter as fezes, né? Pensar desse lado. Desculpa, Paula, eu acho que tá com interferência de outros áudios também, eu não entendi direito. Não, é que eu acho estranho pensar desse jeito, porque é meio controverso, né? Você retém as fezes e elimina a urina, né? É meio, eu achei que fosse mais alguma coisa muscular. Não, mas é mais relacionado com a incontinência urinária de urgência. Então, a pessoa tem a impactação fecal e a impactação fecal sensibiliza a bexiga ou por contração reflexa ou por tensão muscular. Então, a tensão muscular existe, por conta disso o detrusor fica incoordenado. Na incontinência de urgência, muitas vezes, assim, a constipação intestinal piora, de urgência não, de esforço. Na incontinência de esforço, a constipação intestinal piora o quadro, porque o músculo já não é bom. E aí, toda vez que a pessoa vai evacuar, ela faz uma força contra aquela musculatura que já não é boa. Então, na incontinência de urgência, eu trato a constipação porque ela melhorando pode melhorar os sintomas. E na incontinência de esforço, eu trato a constipação para que a pessoa não continue fazendo uma força contrária à que eu preciso que ela faça, né? Eu preciso que ela faça força para dentro, de ganho de função muscular, mas ela está fazendo força para fora na evacuação. Então, eu trato a constipação por esse motivo, mas nos dois tipos de incontinência eu acabo tratando. Obrigada. Imagina. Mais alguma coisa, gente? Tem coisas no chat, né? Mas acho que vocês estavam só respondendo as minhas perguntas, né? Gente, qualquer dúvida que tenha ficado, vocês sabem que podem entrar em contato pelos grupos, a gente está à disposição. A gente vai conversando por lá, porque a ideia é que vocês, de fato, comecem a colocar a mão na massa, comecem a identificar os casos, a conduzir esses casos para tratamento. Então, estamos sempre à disposição. Quem ia falar? Não? Então, obrigada, gente, pela participação. Hoje passei um pouquinho do horário, né? Desculpa ter passado das 9h30 ou das 8h30 para quem está no outro horário. Na semana que vem, relembrando que a gente tem meia hora a mais. Vai ser 1 hora de aula sobre cateterismo intermitente limpo, mais meia hora de apresentação das empresas que têm catéteres hidrofílicos, que são catéteres especiais prontos para uso. Que é legal vocês conhecerem essas tecnologias também. Então, será 15 minutos para cada empresa, então a gente acaba meia hora depois. Certo? Lembrando que na semana que vem a gente vai fazer um sorteio, uma randomização, para escolher 3 participantes de cada região, para a gente fazer um grupo de discussão, que faz parte da pesquisa que a gente está fazendo, né? Nós precisamos aprofundar aquelas questões do instrumento. Então, no instrumento, a gente consegue captar muitas informações importantes, mas a gente vai conseguir aprofundar conversando com vocês. Como não dá para ter uma conversa com 50 pessoas ao mesmo tempo, a gente vai fazer essa randomização. Lembrando que não é obrigatório, se você for sorteado e não quiser participar, não tem problema, a gente faz o sorteio de novo e convida o próximo. Certo? Se alguém não preencheu ainda o instrumento e quiser ajudar a gente a entender essa realidade de vocês, a gente super agradece. E a gente se encontra na próxima semana. Obrigada, Adriele, obrigada, Carol, obrigada, Fran, obrigada a todos vocês. Então, a gente se vê semana que vem. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.